Olá, está no ar o Jornal da Câmara. O dia D de multivacinação será no dia 21 de outubro. Mas a campanha nacional, com o objetivo de incentivar pais e responsáveis a atualizarem a carteira vacinal de crianças e adolescentes até 15 anos, tem início neste final de semana. E para ampliarmos as informações das atividades aqui em Porto Alegre, recebo o enfermeiro responsável técnico da Atenção Primária em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, Leonardo Rodrigues. Leonardo, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Câmara. Muito obrigado pela presença. Tudo bem? Tudo bem. Tudo certo. Leonardo, vamos falar um pouquinho, né, já. Então, neste final de semana, né, a gente se dá a largada aí, né, para a campanha de multivacinação. Queria que tu destacasses, né, inicialmente, a importância, né, de uma campanha desse porte, né. Evidente, né, que todo ano ela se repete, mas é importante sempre, né, a gente enfatizar por que é tão necessário, né, que pais responsáveis atualizem a carteira de vacinação dos seus filhos. Pois bem, Clayton, obrigado pelo espaço, então. Há alguns anos a gente tem notado já baixa na cobertura vacinal, tá? E muitas coisas influenciam nisso, né? Então, a gente está numa batalha esse ano ferrenha para conseguir realmente voltar a coberturas que a gente tinha anteriores na década de 90, né, até o início de 2000. Depois disso a gente começou a notar a baixa. Por que é importante manter uma cobertura alta? Para a gente evitar que doenças antes erradicadas voltem ao Brasil. A gente já tem aí doenças como poliomielite e sarampo, né, retornando, né? Então a gente não pode esmorecer, manter as coberturas vacinais em dia. Então, esse ano a Secretaria está se mobilizando, todas as unidades de saúde estão fazendo busca ativa dessas crianças para que a gente consiga aumentar essas coberturas, né? Para você ter uma ideia, a gente está com coberturas aí de 80%, né, por exemplo, para a tríplice viral, e a gente espera alcançar a cobertura de 95%. Então, a gente tem que alertar a população para esses riscos, conscientizar, e estamos fazendo um grande esforço para ampliar as unidades abertas finais de semana no dia D, né, no dia 21, mas a gente já vai ter unidades abertas dia 14 e também no encerramento, que é no dia 28. E, Leonardo, quando citas, né, e enfatiza que dessa dificuldade, né, que teve nos últimos tempos, nas últimas campanhas, né, isso é muito perigoso até, digamos assim, né, porque, como tu falaste, né, tem algumas doenças que estão retornando, que já estavam erradicadas, pólio, por exemplo, citaste, né. Aqui se atribui, né, questões assim, né, de um afastamento da população às vacinas, né, e como é que também o município tem trabalhado nesse sentido de trazer esse esclarecimento? É multifatorial os fatos que levam à baixa de cobertura vacinal, né? A gente tem muita cultura de nos proteger para aquilo que a gente vê, né, aquilo que a gente sente. A Covid trouxe isso para nós, né? Nós tínhamos uma pandemia, estávamos com as emergências superlotadas e a população estava vendo a Covid atuar, né? Para essas doenças mais antigas, vamos dizer assim, que é a poliomielite, conforme a gente erradicou, ela não apareceu mais. Então a tendência das pessoas é achar que elas estão em segurança e aí elas acabam não dando mais tanta bola para aquilo que elas não vê, que elas não sentem, que é aquela ameaça que elas não enxergam. Outras questões que a gente pode entrar aqui são as fake news, os grupos antivacinas, né, que se embasam em teorias que não têm explicação científica, né? Então temos muitos fatores, acesso a postos de saúde, as pessoas às vezes trabalham até às 17 e os postos de saúde às vezes fechavam até às 17. Hoje a gente tem unidades que fecham às 19, unidade que fecha às 22 horas, então a gente ampliou esses horários para a população ter o acesso. E outra coisa também é preparar as nossas equipes para esclarecer essa população, para que saibam falar sobre a efetividade das vacinas, a segurança que essas vacinas têm, para que elas não tenham receio, não hesitem em fazer suas vacinas. Então a gente tem várias frentes atuantes para poder resgatar a cultura de vacinação, né, na nossa população que tem se perdido, né? E claro, hoje a gente já tem movimentos em que trazem essa importância, que trazem essa segurança da vacinação, né? Então, mais ou menos essas estratégias, são ações sendo feitas, né,
para que a gente consiga esse aumento da cobertura. Certo. E o Brasil é um exemplo, né, em termos de mobilização para a vacinação, né? Já tem um know-how, né, dessa campanha de distribuição de vacina e tal, né? Então, que a população possa aproveitar essa disponibilidade, né, do avanço das imunizações que estão disponíveis, né, e vá até os postos de saúde para fazer a vacinação, né, atualizar a carteira de vacinação. Leonardo, fala um pouquinho, né, porque a gente teve também essa dificuldade na questão da gripe, né, da influenza, né, da própria reforço da Covid também, né, e isso vai estar disponível também na Exato. campanha, né? A campanha de multivacinação, o foco dela da campanha é crianças de 0 a 15 anos, né, os adolescentes ali que precisam fazer vacinas importantes, como a vacina do HPV, né, mas os postos de saúde estarão abertos, disponibilizando todas as vacinas que elas tiverem disponíveis. Então, a pessoa que quiser vacinar contra o Covid e contra a gripe, se aquela unidade de saúde tiver essa vacina, a gripe todas têm, mas a Covid não são todas as unidades que tem. A gente tem uma distribuição em poucas unidades, porque como ela é multidose, se eu fizer só uma dose, acabo botando muitas fora. Então, tem unidades estratégicas, né? São 32 unidades espalhadas que têm essa vacina Covid. No dia 14 e 28, as que vão abrir, com certeza terão todas as vacinas. No dia D, que são 132 postos, nesses não. Terão unidades, né, que terão a Covid, mas qualquer pessoa que procurar vacina, seja adulto, né, acima de 15 anos e aquela vacina estiver à disposição, ela vai ser vacinada também. Quer dizer, né, então o pai, o responsável, vai levar ali as crianças para vacinar, já aproveita, né? Já aproveita e faz a sua vacina da Covid, a sua vacina da gripe, o que tiver à disposição vai ser feito, né? Você citaste sobre a vacina da gripe, né? No início da campanha, ali nos primeiros 2, 3 meses, a gente teve uma baixa cobertura para crianças. Isso levou com que os postos, né, as emergências superlotassem, as UTIs superlotassem, por síndrome respiratória aguda grave em decorrência. Quando a gente detectou esse problema, a gente começou uma campanha de rolê de vacinação nas escolas, né? E isso é uma estratégia que a Secretaria adotou também para essa campanha multivacinação. As unidades estão sendo instruídas, foram capacitadas, né, através do microplanejamento das ações de vacinação de alta qualidade, que foi um programa que veio do Ministério, passou pelo Estado e foi implantado no município, que as unidades elas não fiquem mais aguardando, né, a só abrir o posto e esperar a população não está sendo suficiente. Então, as unidades estão saindo, indo nas casas, fazendo movimento com a comunidade, indo nas escolas vacinar, porque a gente notou que só abrir e disponibilizar a vacina não está sendo suficiente. Então, os pais, daqui um pouco, podem estar recebendo a ligação de algum posto de saúde relatando que a gente detectou que no sistema a criança está em falta de alguma vacina, principalmente a da polio, a tríplice viral e a pentavalente. Então, a gente está fazendo contato telefônico, visita domiciliar, tentando captar essas crianças que a gente já sabe que está em atraso vacinal. Então, essa é uma das estratégias que a gente está usando muito forte nessa campanha e que vai acabar utilizando em outras campanhas também. As unidades estão indo atrás dessas crianças, não só esperando, né, fazendo busca ativa. É isso que eu ia dizer, né? Essa é a busca ativa, né? Essa é a dinâmica da busca ativa, né? Então, isso é importante também, né, Leonardo, porque isso gera também uma proximidade, né, da comunidade com o posto de saúde, né? Gera o conhecimento, uma espécie de familiarização, né, com aquela comunidade, né? Isso é importante também, né? Exato. As equipes, elas estão fazendo contato com seus líderes comunitários, né? Perfeito. Porque os líderes comunitários, eles são muito importantes nessa etapa, porque vamos dizer lá que eu tenha uma igreja, né? Seja de qual religião que for, muitas pessoas acessam esse espaço, né? E esse líder comunitário, essa pessoa que é responsável por essas movimentações, ela tem que falar sobre vacina, ela tem que falar sobre a importância da vacina, ela tem que divulgar quando a equipe estará lá para fazer essa vacinação. Então, essa estratégia de unidade de saúde, profissionais de saúde e comunidade, ela tem que estar muito junto para que as ações ocorram com sucesso. Certo. Na abertura, neste sábado, né, tem uma atividade especial, né, lá na Restinga, né, que vai ser, né?
Isso dia 14 agora, nós vamos ter um evento na Esplanada da Restinga, vai iniciar às 10 e encerra às 17 horas. Estamos montando um grande aparato também com brinquedos infantis. Nós vamos ter o Zé Gotinha participando também. Vamos ter DJ botando um som ali para gurizada com música infantil. Vamos ter presença do Homem-Aranha, né? Um nosso ator que vai estar lá vestido de Homem-Aranha para poder conversar com essa gurizada. E queremos divulgar aqui que as mães levem as crianças para lá avaliar a carteira, porque a carteira vacinal ela é complexa de ser avaliada. Às vezes a mãe olha a carteira, ela não entende, porque o Programa Nacional de Imunizações, que fez 50 anos esse mês, né, no Brasil ele é o maior do mundo. Nenhum país oferece mais vacinas do que o Brasil. Né? Então, a gente vai estar lá avaliando essas carteiras. Levem a sua carteira, mesmo que a mãe ache que está completa, porque a carteira é complexa. A equipe de saúde vai olhar ela e daqui a pouco vai dizer, mãezinha, parabéns, a sua carteira está completa, mas pode ser que ali no meio tenha alguma vacina que não foi feita e que daqui a pouco não foi localizada, né? Não foi vista. A equipe de saúde está treinada para verificar as situações e daqui a pouco captar aquela criança que tem alguma vacina ali em atraso. Né? Então é isso. Leve as crianças dia 14, então, Esplanada da Restinga, das 10 às 17 horas, e vão ter mais 7 postos abertos em todas as regiões de Porto Alegre para poder também estar ofertando a campanha no dia 14. Isso é importante, né, Leonardo, essa interação, né, e essa interpretação da carteira, né, de vacinação. Por isso que se frisa tanto, né, para que se leve a carteira de vacinação, né? Porque esse é o documento que ali atesta aquilo que foi feito, né? E aquilo que falta, evidentemente, também. Né? Exato. A carteira de vacinação ela é imprescindível para esses eventos de campanha de vacinação de criança, né? Porque pelo sistema, como as doses de vacinação começaram a ser digitado há 5 anos atrás, tem daqui a pouco alguma vacina que não migrou para o sistema, né? Então, a única fonte mais confiável que hoje a gente tem para as campanhas de rotina, a Covid, todas estão registradas, né? Então, a campanha, que é as de rotina, essas aí, a carteira é imprescindível, por isso, porque ela sim, se está anotado na carteira, a criança tomou. Se a gente vai confiar somente no sistema, daqui a pouco pode ter alguma vacina ali que a criança já tomou, mas não esteja. Mas assim, não tem a carteira, leve a criança igual, que a gente consegue daqui a pouco olhar no sistema e perdeu a carteira, bom, aí a gente vai ter que começar todos os esquemas, vai ter que fazer toda uma avaliação para que essa criança tenha a garantia de que ela tenha todas as vacinas que ela precisa. Então assim, precisa ter a carteira, mas se não tem, vai igual, que a gente vai dar um jeito de fazer a avaliação dessa carteira. Só para a gente ter uma ideia, que eu citar algumas das vacinas, né, para ver a complexidade e o quanto é importante, né, esse documento. Né? Vacinas ofertadas até 7 anos, né, Leonardo, que BCG, hepatite B, pentavalente, polio inativada, polio oral, rotavírus, pneumocócica 10 valente, meningocócica C, febre amarela, tríplice viral, DTP, hepatite A, varicela, Covid-19, influenza. Então, é uma lista... E ainda falta do adolescente, o HPV e a CWY. Aqui foi até aos 7 anos, né? E mais as Covid. Então, né? Então, assim, e aí tem vacinas que, tipo, a pentavalente, são para 5 doenças. Claro. Né? A tríplice viral, são para 3 doenças. Então, assim, apesar de ter só um nome, ela é para várias doenças, né? Por isso que eu digo, nosso esquema vacinal, ele é o mais completo do mundo, né? E hoje a gente ter uma baixa de cobertura vacinal é preocupante. Preocupante. Por quê? Porque a gente não quer ter caso de poliomielite, a gente não quer ter caso de sarampo, né? E nem das outras doenças que estão ali, de meningite, né? Então é isso, as mães, os pais, eles têm que se preocupar com a vacinação dos seus filhos, né? Porque quando acontece um caso, vamos dizer, Covid, né? O Covid, a vacinação de crianças, quanto menor a idade, menor a cobertura vacinal do Covid, né? E alguns me dizem, mas os casos de Covid em crianças são baixos, são menores que o adulto. Realmente são, mas se acontecer com o teu filho, tu não vai gostar. Né? Então vacine, na dúvida. Né? Converse com o profissional de saúde que ele vai esclarecer
quais são os benefícios, qual é a segurança daquela vacina, para que você consiga tirar todas as suas dúvidas. Está em dúvida? Converse com o profissional que ele está capacitado para dar essas informações e deixar você mais seguro. Sim, esse é o caminho, né? Não buscar informação qualquer em qualquer lugar, de fontes duvidosas aí sobre as vacinas, que a gente já viu no que pode acontecer, né? Para a gente tocar aqui a nossa entrevista e já encaminhando para o final, gostaria que o senhor falasse também, né, sobre o dia 21, que é o dia D, né, que daí tem todos os postos abertos aqui, como o senhor já citou, né, e uma campanha que segue até o dia 28, né? Isso. No dia 21, então, é o dia D da vacinação. É o dia D. 132 postos estarão abertos com as equipes completas, esperando essa população ou fazendo algum evento na comunidade para buscar essas crianças, né? Os postos estarão abertos das 10 da manhã às 19 horas, isso é uma novidade também esse ano. Por quê? Porque que a gente notou antes, abria das 8 da manhã às 17. As crianças acordam tarde, o movimento começa a aumentar mesmo nos postos a partir das 10 horas. E quando chegava às 17 horas ainda estavam chegando gente. Né? Então, esse ano a gente optou por abrir um pouquinho mais tarde às 10 horas e expandir um pouquinho o horário até às 19. Então vai ser das 10 às 19 horas no dia D. Nesse dia vai ter passe livre em Porto Alegre, então para facilitar essa locomoção dessas famílias, dessas crianças para vacinação, né? E a campanha segue durante a semana, então é do dia 14 até o dia 28, tendo o dia D no dia 21, e até o dia 28. No dia 28 é um sábado e a gente vai ter também 9 postos abertos, das 10 às 19 horas, para fazer esse encerramento. Então, quem não conseguir ir no dia D, no sábado dia D, vai ter ainda a oportunidade de fazer essa vacinação ainda no último sábado de outubro, que é no dia 28. Quer dizer, não tem desculpa, né? O período é relativamente longo, né? Então já começa nesse final de semana, tem até o dia 28 para fazer, né? Então, e no dia 21, dia passe livre, inclusive, né? Então, assim, não tem desculpa aqui. E lembrando que a gente tem 16 postos que ficam abertos até as 22, né? Então, não conseguiu o horário comercial ali, eu chego em casa às 18 ou 19 horas. Tem o posto na sua região que fica até as 22. Então, pode procurar esse posto e procurar a vacina que será vacinada. Muito bem. Leonardo Rodrigues, enfermeiro responsável técnico da Atenção Primária em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde. Nunca é demais, né? Então, eu pedi para o senhor reforçar aqui mais uma vez esse apelo, né, para que a população esteja consciente, né, da sua responsabilidade, né, com os pequenos aí. Né? Então, pessoal, peço para que a gente se conscientize. A gente tem que resgatar a cobertura vacinal acima de 95% para todas as vacinas do calendário. A gente está numa briga muito grande para evitar que doenças antes erradicadas voltem ou que a gente tenha novos surtos de Covid, né, na nossa cidade ou no país ou no mundo, né? Então, pais, revisite a carteira de vacinação do seu filho, procure os postos de saúde da sua região para que a gente consiga botar em dia essa vacinação e evitar que doenças voltem e peguem as nossas crianças. E também, pais, podem procurar para fazer a sua vacina Covid ou da gripe ou qualquer vacina que vocês queiram esclarecer que vocês podem fazer ou não. Eu agradeço o espaço. Muito bem, tá dado o recado, tá? Leonardo Rodrigues, muito obrigado pela gentileza, pelo tempo aqui disponibilizado, né? E parabéns pelo trabalho e, assim, sucesso, né, para toda a equipe nessa campanha que se inicia nesse final de semana aí. Muito obrigado. Muito bem, o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais informações do Legislativo nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência, você já sabe, a gente se encontra na próxima edição. Até lá!